Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. 17:03. Está no ar, Bandeirantes Esportiva, em AM 1170 e em FM 85.7 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto em AM 1270. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, a convocação para o maior time do rádio e as principais manchetes de hoje. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa tarde. Grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta segundona. O presidente Marco Antônio Eberlin conversou com jornalistas agora à tarde. Não escondeu nada. Muito sincero o presidente da Ponte Preta, que falou sobre diversos assuntos. Ivan, Moisés, contratações, Luca, que pode ser a última contratação da Ponte para a temporada 2021. O presidente da Macaca também falou a respeito do que está sendo feito para colocar a casa em ordem, principalmente o pagamento dos funcionários da Ponte Preta. Júlio Nascimento. Destaque do Guarani, jornalista Júlio Nascimento. Diz aí, Júlio. Oi, Batista, um abraço para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Guarani inicia mais uma semana com notícia positiva na Copa São Paulo. Apesar do fraco futebol do empate sem gols, o Bugre avançou no grupo 2. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a campanha da equipe sub-20. E no time profissional, a grande expectativa é pelo anúncio oficial de Giovanni Augusto. O Guarani está perto de anunciar o substituto de Regis. Mas é um atleta ainda com uma idade boa, um atleta com potencial muito grande, se vier a chegar bastante motivado para nos ajudar, e se isso vier a se concretizar, acho que o Guarani ganha em qualidade num setor que hoje está carente dentro do nosso elenco. Corinthians. Salve o Corinthians! Joe William e Renato Augusto testam positivo para Covid e desfalcam a reapresentação do Corinthians. São Paulo. Salve o tricolor paulista! São Paulo espera a chegada de Nicão para exames médicos. Atacante de 29 anos recusou oferta do Internacional para fechar com o tricolor. Santos. Agora quem dá bola. Santos se reapresenta e registra mais 3 casos de Covid-19. O zagueiro Luiz Felipe, o volante Sandri e o atacante Ângelo testaram positivo. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Principal destaque da Copinha, Hendrick só poderá ser utilizado no time principal no Palmeiras em julho. O atacante precisa fazer 16 anos para assinar contrato profissional.
Recurso de Novak Djokovic é aceito e tenista é liberado de detenção na Austrália. Participação no Australia Open é incerta porque atleta não foi vacinado. Bandeirantes Esportiva. Bem, são 17 horas e mais 7 minutos em Campinas. Está no ar Bandeirantes Esportiva. Vamos até às 7h30 da noite com muito esporte, informação e opinião aqui no AM 1170 da Rádio Bandeirantes FM 85.7 e AM 1270 para Ribeirão Preto. A apresentação de hoje é de Carlos Batista, produção de Júlio Nascimento, comentários de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Gleger Zorzin, reportagens Antônio Lupe e Júlio Nascimento, mesa de áudio Alexandre Almeida, gravações e imagens do YouTube é de Joelcio Cardoso, equipe técnica comandada por Gil Kleber, direção geral Rodrigo Neves. E atenção, você a partir de agora pode mandar para cá suas mensagens 97102 1493 97102 1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Hoje tem o Fala Galera, uma mensagem de áudio aí até de 40 segundinhos. É o suficiente para você dar a sua opinião, tá bom? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. O ano novo no Supermercado Taquaral está com ofertas imperdíveis, especialmente preparadas para você. Cerveja Devassa 350ml, 1,99. Cerveja Smith 44 Puro Malte Long Neck 330ml, 3,99. Café São Joaquim 500 gramas, 12,99. Ofertas válidas até dia 12 de janeiro. Compre também online. Visite a loja no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. É bola! Embora o Santos para o campo de ataque, lançado pela meia direita, Lucas Barbosa invadiu a grande área, chegou, bateu pro gol! Gol
o jogo. Aos quase 30 minutos jogados do primeiro tempo, a Ferrinha vacilou na saída de bola pela ponta direita. O lançamento do Juan, bota Lucas Barbosa dentro da grande área. Ele puxa para a perna esquerda, bate no canto superior direito do goleiro Benassi. Um golaço do Lucas Barbosa. Ele ajeitou, tira o corpo da bola, puxa para a canhota, bota na gaveta. Aberto o placar em Araraquara. Para esse alvinegro pulsar, estremecer e vibrar. Alô Benassi, aquele abraço, tá no gol. Faz a festa Lucas Barbosa, dança, vem pra finta. Um golaço de Lucas Barbosa. Quase 30 jogadas no primeiro tempo, aberto o placar em Araraquara. Santos 1, Ferroviária 0, Gabi. Nem nos piores pesadelos o Benassi, goleirão da Ferroviária, imaginaria que esse gol sairia agora do Lucas Barbosa, camisa 11 do Peixão, que abre o placar na Arena Fonte Luminosa, no momento em que ele sai para comemorar com a torcida presente em Araraquara, dança com seus companheiros também, porque é o resultado, é a vitória, é o gol que deixa o Santos na liderança do grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no grupo 8, e chegando à liderança, consegue pegar uma equipe teoricamente mais fraca na próxima fase. É o Santos se tornando líder desse grupo 8 na Copinha. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Carlos Batista. São 17h15 em Campinas. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta segue a sua preparação visando a temporada 2022. A estreia da Macaca no Campeonato Paulista, primeira competição da Ponte, acontece no dia 26, 9h35 da noite, contra o Palmeiras. E a partir de quarta-feira, jogadores e comissão técnica, eles vão viajar até Itu, onde a Ponte vai ficar concentrada nessa pré-temporada, até momentos antes da estreia contra a equipe do Palmeiras. Mas hoje, o grande destaque na Ponte foi a entrevista coletiva do presidente Marco Antônio Eberlin. Olha, há muito tempo eu não vejo uma entrevista transparente. Você pergunta e o Eberlin responde. Falou de diversos assuntos, sócio-torcedor, como ele está fazendo para melhorar a receita, para não depender só de cota, questão de marketing, outras coisas. Falou sobre a situação do Moisés, situação do Ivan Quaresma, dos jogadores que podem deixar a equipe, e também sobre a possibilidade da contratação do atacante Luca, que pode ser a última novidade na Ponte
em relação a reforços. O Eberlin começa a sua entrevista coletiva falando a respeito dessa situação financeira em relação a alguns jogadores. Se foi feito algum esforço maior, principalmente na contratação de, por exemplo, o Dedé ou algum outro atleta que saia aí um pouquinho do orçamento do clube. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a todos que essa coletiva partiu de mim. Eu que pedi para convocar essa coletiva, porque a primeira semana de trabalho se encerrou. E eu quero passar para a imprensa, para chegar ao Ponte Pretano, como vão os andamentos das coisas aqui na Associação Atlética Ponte Preta. Quanto ao padrão salarial, quantas contratações que estão sendo feitas, a Ponte Preta não investiu 1 centavo em pagamento de luvas, a Ponte Preta não pagou comissão a nenhum agente para trazer jogador, e a Ponte Preta tem colocado salários, inclusive do Dedé aí citado, dentro da realidade financeira da Ponte Preta. O Dedé veio para a Ponte Preta com a realidade financeira do clube e não da que ele viveu num passado recente. O presidente Eberlin também fala a respeito da reformulação no projeto de sócio-torcedor para atrair novos sócios para a Ponte Preta e aumentar o público no Majestoso. A ideia, já tínhamos até um plano pronto para diminuir, inclusive, valores do TC10 e valores do ingresso. Infelizmente foi assinado um contrato o ano passado com uma empresa, onde está nos impedindo de criar algumas outras situações melhores para o torcedor da Ponte. Mas o nosso departamento jurídico, o nosso departamento de marketing já está conversando com essa empresa para que possamos sim ter uma condição melhor, principalmente de valores, para que tanto o TC10 como o torcedor comum tenham a melhor facilidade financeira de comparecer ao Majestoso. Eberlin aproveitou a oportunidade para falar sobre as pendências salariais com os funcionários do clube. Não está em dia disso. Na verdade, nós sabíamos que daríamos alguma coisa de atraso, mas pensávamos que seria somente o 13º salário. Mas, na verdade, são 2 meses de salário atrasado e mais o 13º salário. Agora, diferente do que alguns profissionais de imprensa publicaram, eu me antecipei a isso e já na quinta-feira eu fiz uma reunião com os funcionários, na quinta ou na sexta-feira, não me recordo direito, para conversar com todos eles e dizer que durante essa semana nós iríamos pagar o salário. O que acontece é o seguinte, por um atraso aí da ata de reunião de diretoria que me empossava, essa ata só foi, o término do registro dela se deu na quinta-feira última, no final da tarde. Então, de forma documental, eu passei a ser presidente da Ponte somente no final da tarde de quinta-feira ou na sexta-feira. E para que eu conseguisse assinar, para buscar algum empréstimo, para fazer os pagamentos, isso só começou na sexta-feira. Então, leva alguns dias, eu pedi o prazo máximo até sexta para os funcionários do clube, mas talvez isso ocorra antes. E lembrando que eu teria que pagar salários somente em 5 de fevereiro, né? Mas vem um espólio e esse espólio eu tenho que responder por ele também e será respondido e nós já conversamos com os funcionários. Eberlin foi perguntado sobre a busca de receitas e as estratégias para aumentar a receita em 2022. Se a presença de Dedé e Luca poderá impulsionar essas receitas, principalmente no marketing da equipe. Quando você traz grandes jogadores para o clube, isso deixa a torcida empolgada, a torcida esperançosa de campanhas melhores, e nós podemos melhorar o nosso marketing, o nosso departamento comercial. O nosso departamento de marketing quer dar um salto de arrecadação no último ano de 2,5 milhões ou 2 milhões, alguma coisa no ano de 2021, para tentarmos chegar a 8 milhões esse ano. Eu espero, uma oportunidade próxima, que o próprio pessoal do departamento de marketing venha a público ou venha à imprensa para mostrar todas as incursões que estão sendo feitas ou que serão feitas, que eu acho que é mais limpo, mais transparente e mais correto com as pessoas que vão dirigir o departamento. Mas a Ponte Preta busca recursos de outras formas também. Se felizmente ou infelizmente vai existir parcerias com alguns empresários, com alguns investidores, porque a situação financeira do clube é caótica, todo mundo sabe disso. Então a Ponte não é nenhum mecenas, nenhum dirigente que vai saudar com 1,5 milhão, 2 milhões ou 3 milhões, como saudava antigamente. Hoje o buraco é mais embaixo. A Ponte necessita algo da ordem de 20 milhões de reais para se colocar de maneira correta. Tá? Os outros números maiores, que eu estimo passados 200 milhões de reais, aí eu só posso passar para o torcedor e para a imprensa após uma auditoria geral e restrita dentro do clube, que também está sendo providenciada.
A Ponte Preta já anunciou 8 reforços, além de 5 novos atletas que estão treinando, mas que ainda não foram anunciados pelo clube. Eberlin também revela como estão as negociações com o atacante Luca e se existe algo em relação ao Wellington Nem. Olha, tanto o Luca como o Wellington Nem, eu acredito mais o Luca, existe uma conversa sobre negociação com o Luca. Ela ainda não terminou, isso pode ocorrer, não é certeza. Estamos tentando de todas as formas trazer o Luca de volta à Ponte, mas ainda não está definido, né? E volto a insistir, a Ponte Preta não tirou dinheiro algum para trazer esses jogadores, porque não seria justo colocar dinheiro para trazer jogadores e não pagar o salário dos funcionários. Então os jogadores estão vindo para cá sem luva, sem pagamento de intermediação, tá? Tem muitos jogadores que estão vindo para cá, inclusive com o salário pago, tá? Tem jogadores que nós trouxemos do Corinthians, não todos, mas teve um que veio com, 2 vieram com os salários totalmente pagos pelo Corinthians. A Ponte Preta não está pagando o salário desses jogadores. Então o Luca ainda existe uma negociação e não está definido. O Wellington Nem já é uma negociação mais morna, mas eu acredito que com a chegada de um atacante, que pode ser o Luca, talvez a gente pense em trazer um meia, a gente está pensando em trazer um meia, desde que no mercado tenha alguém que a Ponte Preta possa arcar com os seus custos, senão o elenco estaria fechado. O presidente da Ponte Preta também revela se o Corinthians fez alguma proposta oficial para contratar o goleiro Ivan Quaresma e também fala sobre a possibilidade de algum grande lucro com a venda do camisa 1 da Macaca. Olha, dificilmente nós vamos obter qualquer lucro financeiro com a venda do Ivan, ou algum número financeiro. O Ivan, apesar dos direitos federativos pertencerem à Ponte, como a própria diretoria passada informou à imprensa, a Ponte contratou mútuos, tendo como garantia a venda do Ivan, né? E esses mútuos não foram pequenos, é algo da ordem de 10, 12 milhões de reais, tá? Então dificilmente a Ponte vai aferir algum numerário financeiro com a saída do Ivan, e muito menos tem um controle da saída do Ivan, porque diante da categoria dele, da procura que existe, o Ivan possivelmente pode sair. Mas oficialmente, até a tarde de hoje, eu não fui procurado em nenhum momento pela diretoria do Corinthians para se fazer qualquer tipo de negociação. Outro jogador da Ponte que teve sondagens foi o atacante Moisés. Dirigentes do Grêmio, Fortaleza e Coritiba revelaram o interesse no atleta. Eberlin comenta se a Ponte só aceita negociar o jogador com o pagamento total da multa prevista em contrato ou se existe a possibilidade de envolver atletas dessas equipes interessadas ou até mesmo o empréstimo do jogador com o valor de compra fixado. Olha, jogadores estão descartados. A Ponte Preta já tem seu elenco, como eu disse anteriormente, praticamente pronto. Empréstimos ou venda, a Ponte precisa de dinheiro no seu caixa, mas vou também alertar, o Moisés também tem um percentual muito, o Ivan nenhum, mas o Moisés tem um percentual pequeno que pertence ao clube, tá? Agora, quanto à procura, quanto aos dirigentes ter falado que procuraram um clube, isso é mentira, porque a não ser que procuraram algum empresário, nenhum dirigente do futebol no Brasil procurou o Marco Eberlin, que hoje é o presidente da Ponte Preta, e para mim, para falar para a imprensa, para que eu possa falar para o torcedor ponte-pretano, eu só vou falar de forma oficial. Então, se um dirigente de um clube me procurar, aí eu vou declinar e falar, existe negociação. Agora, se empresários conversam nos bastidores, se empresários conversam com alguns diretores, alguns funcionários do clube, isso para mim não passa de mera especulação, tá? Então, do Moisés até o presente momento não há nada. Se houver e for bom para o jogador, bom para a Ponte Preta e bom para aqueles que a Ponte Preta deve, poderá ser feito o negócio, tá? Mas não passa de especulação até a tarde de hoje. Com as contratações realizadas, principalmente com a chegada de Dedé e a possibilidade de Luca, o presidente Eberlin fala o que o torcedor pode esperar da Ponte Preta em 2022. De minha parte, o torcedor pode esperar muita garra, muita vibração, uma busca incessante por qualquer resultado, contra qualquer equipe, sempre buscando a vitória. Agora, almejar, se você está me perguntando de títulos, aí fica um pouco mais difícil, pode ocorrer, mas a Ponte procurou montar uma equipe que seja a cara do torcedor ponte-pretano, que vá para dentro do campo e mostre toda a vibração, toda a transpiração que o torcedor da Ponte Preta tem. É isso que nós vamos cobrar do elenco da Ponte Preta. Se tivemos ou não a felicidade de montar uma boa equipe,
só jogo a jogo vai poder ser respondido. Às vezes no papel está uma maravilha e a bola não entra e todo mundo pode ficar decepcionado. Só peço que o torcedor acredite, que venha nos ajudar, que com a força dele a Ponte se torna muito mais diferente. Então, terá o torcedor pontepretano sempre a certeza que qualquer equipe que no meu mandato seja montada vai dignificar as cores, a instituição e o torcedor da Ponte Preta. Eberlin encerra a coletiva falando qual a principal dificuldade encontrada nesse início de gestão. Falta de credibilidade. A falta de credibilidade hoje para com a instituição Ponte Preta me entristece um pouco. Ela não é de ontem, ela é de já nos últimos 15 anos, mas tenho certeza que nós estamos trabalhando para resgatá-la com os nossos fornecedores, com os nossos torcedores, com os dirigentes de outros clubes, com as federações. A Ponte vai mostrar seu gigantismo, já está mostrando a partir de 1º de janeiro. Tá? Tenho certeza que quem esteve aqui também lutou muito para isso, mas aqui nós vamos lutar a cada minuto. Você é testemunha, eu falo de Ponte Preta às 5 da manhã todos os dias e paro lá pela meia-noite. Então, que meus diretores também sejam assim. Os meus diretores não vão vir aqui buscar uma camisa da Ponte nem um ingresso gratuito. Eles vão pagar por camisas, eles vão pagar por ingressos, eles vão ter que trabalhar bastante. Senão a carteirinha de diretor vai ser retirada. Então, torcedor, tenha certeza. A maior dificuldade é essa credibilidade arranhada, mas que no futuro muito próximo será restabelecida nossa credibilidade e o nosso gigantismo junto às outras agremiações do futebol brasileiro. Essa entrevista coletiva do presidente Marco Antônio Eberlin, entrevista que aconteceu agora no período da tarde, uma entrevista recente do presidente da Macaca. Confesso, mais uma vez, uma entrevista onde as respostas foram diretas em relação às perguntas ao presidente da Ponte Preta, não fugiu de nenhuma pergunta, foi sincero, principalmente em relação a essa questão do Ivan Quaresma, que muita gente ainda tem dúvida. Provavelmente a Ponte vai ter muito pouco ou quase nada em caso de venda do goleiro da Macaca. A mesma situação do Moisés também, que é um jogador que por enquanto não chegou nada para a Ponte Preta, tem contrato até 2024, mas a Ponte também tem um percentual pequeno, pelo que disse o próprio presidente da Ponte Preta. Luca, pela informação que tenho, está bem próximo, não se reapresentou no Fluminense, está em tratativas para rescindir o seu contrato de forma amigável e abriria caminho para a Ponte Preta acertar todos os detalhes para a chegada do atacante de volta ao Moisés Lucarelli. Sobre o Wellington Nem, é só se tiver algum problema com o Luca, e aí o Nem entraria na pauta, e se algum meia aparecer no mercado dentro da realidade da Ponte, pode ser contratado. Mas, pela informação que tenho, provavelmente, se der certo com o Luca, é com esse time aí que a Ponte vai enfrentar o Campeonato Paulista e também Copa do Brasil, até porque na próxima segunda-feira, dia 17, acontece o sorteio na CBF, e a Copa do Brasil é uma das competições mais importantes da Ponte Preta, principalmente por conta da premiação em dinheiro. Batista. Bom, vamos analisar aqui a entrevista do Marco Eberlin, papo reto. Ele não economizou em palavras, foi autêntico, foi sincero, pelo menos foi isso que eu percebi, né? O dirigente falou de todos os assuntos, respondeu todas as perguntas, e eu gostaria de ouvi-lo, Tigrão, sobre a entrevista do presidente da Ponte. Essa até a informação que ele passou aí, né? Houve um atraso na documentação e somente a partir da última quinta-feira é que efetivamente ele pôde assinar como presidente da Ponte Preta. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável, diz aí, Tigrão, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom, em primeiro lugar, eu quero pontuar aqui que ser transparente, sincero e responder objetivamente é obrigação, não é virtude de ninguém. É defeito de quem usa outras formas de enganar o torcedor. Quem responde objetivamente e fala a verdade é obrigação. Não é isso que faz uma diferença a mais ou a menos. Não é isso que traz mais virtudes ou menos virtudes. Então, responder aquilo que é a verdade é obrigação, até porque a torcida está esperando isso. E a entrevista foi sombria. Foi uma tragédia do ponto de vista das informações passadas. Porque quando o próprio Marco Eberlin, logo depois de eleito,
ainda sob a euforia da eleição, veio a público e disse: olha, me parece que o Ivan, a Ponte não tem mais nada. Saiu todo mundo correndo para convocar a coletiva, especialmente o ex-presidente, para dizer, e botaram até a advogada do clube, representante do departamento jurídico, para dizer que o Ivan é da Ponte. Agora o Eberlin pegou a papelada e falou: ó, não tem nada. Já gastou tudo por conta. E esse amigo de vocês aqui falou isso no mês de novembro. O Ivan, a Ponte já deu em garantia em vários contratos de mútuo. Já adiantou. Ó, tá aqui, me dá uma grana. O que é o contrato de mútuo? É a garantia. E qual que é a garantia? A venda do Ivan. E ele falou aí, se entrar 10 ou 12, que é difícil, hein? Fase atual do futebol, os problemas todos que o Ivan teve, a perda de mercado pela contusão, a não ida para as Olimpíadas, a não convocação mais para a seleção principal. Tudo isso, infelizmente, não por culpa do atleta, mas por uma fatalidade, desvalorizou o jogador. E muita gente passou à frente dele. Muita gente pegou o cavalo arriado que o Ivan não pôde pegar por uma questão médica. Não é culpa do atleta, de forma nenhuma. Mas como é que vai pegar 12 milhões do Ivan hoje, no atual mercado? E disse ele aí, 10 a 12 não sobra nem um pardal para dar água. E aí nós estamos trabalhando aqui com uma hipótese, como idiotas, né? Por isso que é importante ser transparente, não é virtude, é obrigação do dirigente. Nós estamos aqui fazendo continha, né? Botamos o doutor Artioli para falar na sexta-feira, como é que é, ou quinta, sexta, como é que não é, os 50%, a Ponte tem 50%, se depositar a multa, a Ponte fica com quanto? Não, a Ponte fica com os 10 e repassa os 5, se alguém pagar uma multa de 10 milhões, repassa lá para o Concórdia, pererê, tem uma parte do jogador, trocando em miúdo 5 milhões brutos. 5 milhões brutos. Para depois descontar imposto, comissão, essas coisas todas. Vem agora o presidente e diz o seguinte, só isso que ele disse, né? Pois o Ivan não tem nada e o Moisés tem muito pouquinho se sobrar alguma coisa. Então, não tem ativo nenhum, minha gente. Quem é que coloca esses 20 milhões? Isso é imediato, ele não está falando do principal, da dívida maior de 200 milhões. Ele está falando da dívida de saldo imediato, de liquidez imediata que o clube precisaria ter para resolver os problemas emergenciais. E ela é de essa necessidade imediata de 20 milhões. Não é 1,5 milhão, 500 mil reais. Ah, dá 1 milhãozinho aí para resolver, depois eu te dou a unha, te dou a cutícula do Moisés na hora que vender, porque vai fatiar. Não. Precisa de 20 milhões de imediato. Então, a Ponte faz uma parceria forte, internacional, ou faz uma parceria com um grande investidor e já começa imediatamente a pensar num negócio Futebol SA, SAF, SA do futebol, para acontecer o que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo não tem solução. Teve que partir para esse caminho. A equipe do Cruzeiro não tinha solução, ia fechar as portas. Teve que partir para esse caminho. Então agora é a hora de quem emprestou apoio e elegeu os dirigentes que aí estão, que trabalhem, como ele disse. Ou vem trabalhar comigo aqui 12, 13, 15 horas por dia, ou eu tomo a carteirinha de diretor. Já chamou os caras de diretor de carteirinha. É isso ou não? Ou eu estou enganado? Então, não adianta deixar o Marco Eberlin dando transparentes entrevistas. Precisa botar arroz e feijão na mesa dos funcionários que estão sem o 13º e com 2 meses atrasados. E também ele dizer, eu tenho obrigação ou eu devo, o pagamento meu é 5 de fevereiro. Não, a Ponte não é o Marco Eberlin nem o Tiãozinho. A Ponte é a Associação Atlética Ponte Preta. Quem pegou, pega o passivo e o ativo. Quem deve é a Ponte, não é nem o Eberlin que deve.
Quem deve é a entidade. Agora, quem está respondendo pela entidade hoje, responde pelo passivo e eventuais ativos que existam para administrar isso. Então, não vai ter milagre. É bom que ele tenha sido muito transparente, é bom que ele tenha respondido com a clareza que sempre responde, mas ele passou aí um cenário sombrio. Tem que arrumar 20 milhões já. Ou eu estou escutando errado. Vou lá no Penido Burnier amanhã tentar fazer uma consulta com um otorrino. Então, meus amigos, não é por aí. Não é por aí. No discurso, entrevista belíssima, precisa de grana, e não é pouco. Senão a Ponte não toca e não consegue pagar salários daqui a pouco também dos jogadores. Quem veio com o clube detentor do direito econômico pagando, o caso de algum jogador do Corinthians, tudo bem, mas e os demais? E os demais? Como é que vai ser? E o pagamento do operacional mensal do clube? Água, luz, telefone, imposto. Como é que fica? Convênio médico, clínicas especializadas, alimentação, lavanderia. Precisa de dinheiro. Então agora, aqueles que disseram que seriam novos tempos, tem que se fazer presente. E como é que se faz presente hoje? Cada um emprestando um lenço para o outro chorar? Não, isso não vai resolver. Tem que arrumar a grana. Departamento de marketing trabalhando, gente que tem relacionamento no mercado internacional tentando trazer recursos e claramente começar a pensar a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, porque se tiver tudo bonitinho, tudo em balanço, tudo às claras, a Ponte pode ter aí um grande investidor. Um grande investidor. Do contrário, a curto e médio prazo, sem querer comentar e sem querer colocar o meu ponto de vista com excesso de pessimismo, jamais, mas com realismo sim. A Ponte não tem para onde correr. Ou aporta 20 milhões, ou teremos dias desesperadores pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. E querem que eu dê os parabéns? Eu dou, pela transparência, que também é obrigação de todos nós. Transparência. Agora, tem que gerar recurso. Só falar as verdades, só dizer que o doente está grave, é importante para que ninguém se iluda. Mas se não tiver bons remédios e bons médicos para levantar esse doente, ele vai morrer, infelizmente. Importante entrevista do presidente Marco Eberlin para evitar especulações. Ele disse aí que foi ele que convocou essa entrevista coletiva para dar esclarecimentos, porque ele encerrou uma semana à frente do comando da diretoria executiva da Associação Atlética Ponte Preta. Então, eu acho importante isso, porque uma vez que o dirigente vem a público para dar os esclarecimentos, não para nós, né, mas para o associado, para o torcedor da Ponte, aquele que efetivamente interessa, a Ponte só tem uma razão de ser, e esta razão é a sua torcida. Então evita especulações, coloca exatamente da maneira que é, né? Porque quando o dirigente não fala, cada um faz uma interpretação, cada veículo de comunicação ou cada jornalista coloca lá a sua interpretação dos fatos, e aí vira um leque de opções e ninguém sabe direito o que é que está acontecendo. Então me parece que a situação está muito bem clara. O Ivan, a Ponte não tem nada mais para receber, pode ser até que fique devendo, né? Se não conseguir chegar a 10 a 12 milhões, a Ponte ainda vai ficar devendo. Deu todos os direitos econômicos em garantia de empréstimos que foram realizados. E do Moisés tem uma pequena parcela que pertence à Ponte. Mas ambos os casos até agora não chegou nenhuma proposta efetiva
para a Ponte. Então, Moisés continua na Ponte, está se preparando, vai disputar o Campeonato Paulista, e o Ivan a mesma coisa. Permanece na Ponte até que não chegue uma proposta oficial pela negociação do goleiro ponte-pretano. Bom, Lupe, com relação à pré-temporada e jogos treinos, como que está isso daí? A Ponte já tem a previsão? A Ponte viaja na quarta-feira para Itu, vai ficar aí aproximadamente 2 semanas, né? Viaja na quarta-feira, dia 12, e vai ficar aproximadamente até o dia 24 ou 25, dias antes da estreia contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, primeiro jogo da Ponte no Campeonato Paulista. A respeito de jogos treinos, por enquanto, oficialmente a Ponte ainda não divulgou, mas é claro que vai fazer uma atividade nesse sentido, enquanto ficar concentrada nesse hotel em Itu, realizando a sua pré-temporada. De 1 a 3 jogos treinos devem ser realizados lá em Itu, na pré-temporada da Ponte Preta, mas ainda sem adversário definido, mas deve sim realizar essas atividades. E só pensando, ou melhor dizendo, um detalhe em relação a esses jogadores, né? A gente até comentou na última sexta-feira da possibilidade da saída do João Veras, e essa saída está cada vez mais próxima do João Veras para o futebol de Portugal, para o Portimonense, proposta por empréstimo que deve durar até junho de 2023, mas o João Veras atualmente tem contrato com a Ponte até dezembro de 2022. Então, o que vai acontecer? Ele vai renovar o seu contrato com a Ponte Preta e vai ser emprestado ao Portimonense. No final do empréstimo, a equipe do Portimonense pode executar aí a compra, né? Tem a prioridade de compra do João Veras, que está de malas prontas da Macaca, Batistão. Com relação à Copinha, a Ponte joga hoje. O que é que a Macaca tem que fazer para se classificar? Bom, Batista, a Ponte tem 2 empates em 2 jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, empatou com a Francana e na última sexta-feira empatou com o Juventude em 1-1, uma grande infelicidade do goleiro Gabriel. A Ponte, mesmo com 2 empates, só depende das suas próprias forças. Daqui a pouquinho, na verdade, daqui a 1 minuto, a Ponte Preta entra em campo, 17h45, para enfrentar o Confiança da Paraíba. A Ponte, se vencer por 2 ou mais gols de saldo, ela joga a responsabilidade para os 2 outros clubes que se enfrentam no jogo de fundo, Francana e Juventude. Então, se a Ponte vencer por um placar elástico, praticamente garante a sua classificação para a próxima fase da Copinha. Vai enfrentar um time que ainda não venceu na competição, Batistão. Perfeito. O Antônio Lupe vai ficar de olho neste jogo. Saindo o gol, ele entra aqui neste programa para trazer as informações da Macaca. O jogo estará começando daqui a 1 minuto. Ano novo começando e você está pensando em fazer um check-up para melhorar o seu desempenho sexual? Não aceite qualquer imitação, hein? Confie em quem entende do assunto. Eu estou falando, evidentemente, da Clínica Upman. É especialista em saúde sexual masculina. Tem a segurança de um atendimento de qualidade em uma clínica referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 19, o código de área, e o número 99800-5939. 99800-5939. Recupere o prazer da vida junto com a Clínica Upman. Anote aí, 99800-5939. 99800-5939. Atendimento com um sigilo absoluto. A Clínica Upman dispõe de cabines individuais e para casais. Você não tem contato com outro paciente dentro da clínica. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento.
Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 974 17 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Batista. Agora, 17h48. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani, chegando no pedaço, jornalista Júlio Nascimento. Diz aí, Júlio. Tudo bem, né, Batistão? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Segunda-feira com notícias importantes do Guarani, desde o time sub-20 até o time principal. A gente tem muita coisa para falar do Bugre, que está a 17 dias da sua estreia, pelo menos o time principal, né? Já que tem pauta daqui a pouco sobre a Copa São Paulo, mas em relação ao time profissional, o Guarani estreia no dia 27 contra a equipe do São Paulo no estádio Brinco de Ouro, a primeira rodada do Campeonato Paulista. E é claro que o torcedor segue na expectativa da montagem do elenco, de mais nomes sendo anunciados nesses próximos dias. O Guarani que tem, por enquanto, 6 contratações oficializadas. 3 zagueiros. O João Vitor, ex-zagueiro do Vitória, o Derlan, que estava na Chapecoense, e o Hernando, ex-Vasco, que foi o último nome anunciado. São 3 zagueiros no sistema defensivo do Guarani, que tem também o Ronaldo Alves como principal remanescente. Esses 4 devem ser a base aí da zaga do Bugre, mas também existe a possibilidade de mais jovens serem adicionados no time principal e estarão com o elenco do Guarani. O Madison e o Silas também, volantes, foram oficializados e outros atletas serão confirmados, assim como foi o Maurício Kozlinski. Hoje o Daniel Paulista disse na entrevista na tela da Band, daqui a pouco a gente vai ouvir o Daniel Paulista, que ele está acompanhando os movimentos do time da Copinha. E o Guarani, hoje à tarde, conseguiu a classificação para a segunda fase da Copinha, termina o grupo 2 na segunda posição. E para a gente debater um pouquinho mais sobre como foi essa primeira fase do Guarani, estou na linha, Batistão, com o nosso convidado, técnico do Sub-20 do Bugre, Alexandre Pena, que gentilmente nos atende. Tudo bem, Pena? Um abraço para você, é o Júlio falando. Um abraço, Júlio. Boa tarde, obrigado pelo apoio sempre aí. Ô, Pena, queria que você falasse sobre o jogo de hoje, né, contra a Kidauadense, o empate em 0-0. O Guarani confirma a segunda posição do grupo 2 e, se eu não estiver errado, né, pelo regulamento, agora enfrenta Votuporanguense, que fechou como líder do grupo 1. Queria que você fizesse um balanço dessa primeira fase. 5 pontos, 2 empates e 1 vitória da sua equipe. Júlio, hoje é lamentável. Hoje é um jogo, se não foi o pior,
desde o Campeonato Paulista, com certeza foi o pior da Copinha. O time não era para ter feito isso, era um time para jogar, tinha algumas mudanças pontuais ali, por questão de poupar de lesão, para poder ir então a confiança estava de fazer um bom jogo, e não aconteceu isso. Começamos, propusemos alguma chance, tentamos, não saiu o gol, o time começou a ficar nervoso e acabou se perdendo um pouco, errando muito passe, dando a bola de presente para o adversário só quis jogar na bola no contra-ataque, também não quis se expor muito. Então, mas para a competição o empate serviu e a gente conseguiu a classificação. Sobre a campanha, eu penso que na Copinha nós temos que evoluir a cada jogo. Então, nesse ponto de vista, hoje foi uma coisa muito ruim, que a gente não conseguiu evoluir. Nós jogamos contra o Tanabi na primeira partida, com um campo difícil, encharcado, molhado, um jogo muito truncado, onde tivemos a chance de ganhar o jogo também por uma infelicidade, estávamos empatando. O jogo contra o Vila Nova evoluímos, melhoramos, propusemos, atacamos, jogamos, bola no chão, toque de bola, o padrão que a gente pede para o time fazer. E 2 vacilos ali, tomamos 2 gols e fazendo custo também é o empate. Agora é parar, pensar, a gente pega o Votuporanguense lá, não sabe se já é dia 12 ou se é dia 13. Então vamos trabalhar com as datas aqui, com a federação soltando, fazer o planejamento. Eu considero o saldo positivo, porque nós conseguimos uma classificação, e a Copinha é jogo a jogo. Tem que jogar, se você não conseguir a vitória, você não pode perder, porque deixa para pênalti e pode te levar ao título você indo sempre. O time precisa melhorar, precisa corrigir algumas situações ali pontuais de atletas, mas o primeiro objetivo, que era a classificação, começar do 128 a 164, já alcançamos. Agora é corrigir e seguir. Ô Pena, até antes de passar aqui para os nossos colegas que têm perguntas também, se criou uma expectativa muito grande, né? Porque a participação do Guarani no último Campeonato Paulista foi uma participação muito boa, muito elogiada, inclusive. O Guarani fez grandes apresentações, incluindo aquele jogo fantástico contra o Santos, que vocês construíram uma grande vitória, e isso gerou uma grande expectativa do torcedor que aquelas atuações se repetissem. Você acha que existe alguma coisa já diagnosticada para que o time não tenha essa resposta que teve no Paulistão, de repente uma ansiedade, um nervosismo, porque sabemos que a Copinha é um campeonato transmitido para todo o Brasil? Você já conseguiu diagnosticar o que mudou daquela postura do Sub-20 no Paulista para essa Copinha, Pena? A diferença entre o Paulista e a Copinha é que o Paulista você tem tempo de se recuperar. Então você pode jogar uma partida mais ou menos, você tem na semana seguinte um jogo já que você pode fazer muito bem e aí voltar a confiança. Na Copinha você não pode, ainda mais agora nessas fases agora. É um jogo só. Então isso acaba pesando. Muitos atletas nossos, por mais que tenham uma rodagem, é a primeira Copinha, então nunca viveu essa sequência aqui. Nós estamos completando mais de uma semana já aqui em Tanabi. Então, essa sequência direta, você não tem folga, é treino, hotel, volta. Então, tem alguns que não estão vivendo. Então, eu acho que isso tem dado uma estabilidade emocional que afeta um pouco e acaba refletindo dentro de campo. Nós trabalhamos, estamos confiantes lá para a vitória. O time praticamente era o mesmo, as mesmas peças ali, para ser ofensivo, para posse de bola, para tocar, para atacar. E a gente não conseguiu produzir. Depois das mudanças no segundo tempo lá, que o time conseguiu ficar um pouco mais com a posse de bola, sofreu um pouco menos, ainda errou uns passes, tentou uma jogada forçada que não precisava ter acontecido. Eu acho que o diagnóstico é esse, e o importante agora é saber jogar a Copinha, é saber jogar jogo a jogo, o adversário que você vai enfrentar da melhor forma possível, para você ir passando de fase, e a hora que chegar na frente lá, e se Deus quiser chegar na final, esses desvios no meio do caminho acaba ficando para trás. Carlos Batista, Alexandre Pena, técnico do Guarani. Guarani avança a próxima fase, como o Pena citou, esperando apenas a confirmação da data, né? A Federação Paulista vai anunciar nas próximas horas ou nos próximos dias, mas agora enfrenta o Votuporanguense no mata-mata. Batistão.
Ô, Pena, muito obrigado por atender aí gentilmente a nossa reportagem. Primeiro, vou dar os parabéns pela classificação. O campeonato é um festival de futebol. Você falou aí do estado do gramado, a dificuldade imensa. E também não é um campeonato técnico, né? Eu tenho acompanhado aí alguns jogos da Copinha e o nível técnico é altamente decepcionante. Então você merece os parabéns. Tinha que se classificar, classificou, não interessa se jogou bem, se não jogou, se jogou. Daqui para frente começa um outro tipo de campeonato. E claro, é evidente que o Guarani vai tentar se acertar para repetir 94, quando foi campeão da Copa São Paulo. O campeonato tinha um outro formato, não era esse festival de futebol com 128 times. Mas você perde o Eliel, que foi requisitado pelo Daniel Paulista. O Guarani tem um problema aí com o Bidu, né? O Bidu, aquela briga que teve lá na confusão que foi armada pelo Bidu e pelo Rodrigo Andrade. O jogador pegou 4 jogos de suspensão, já cumpriu 1 e vai desfalcar o time do Guarani nos 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Então o Eliel foi requisitado para começar já o treinamento, porque ele terá que ser o lateral esquerdo nos primeiros 3 jogos do Campeonato Paulista. O que representa a perda do Eliel e também sobre essa questão de utilizar os jogadores que já estavam no time principal, eles retornam para a base e me parece, não sei se é uma questão de motivação, mas eles estão rendendo bem menos do que aquilo que se imaginava. Do que eles poderiam render pela experiência adquirida, né? Jogando com o time principal, disputando campeonatos importantes, mas volta para a base e não consegue render, hein, Pena? Você fez um resumo muito feliz aí. É uma competição onde o nível técnico vai se elevar entre os 16 praticamente. Eu acho que nem entre os 32, eles vão passar times ainda que vieram para jogar e se mostrar. Isso dificulta muito, porque você às vezes não tem jogo, você tem uma bola parada, um lance de contra-ataque, ele se defendendo, e não é isso que a gente busca na base, justamente dar dinâmica, dar volume de jogo, dar entendimento de jogo para os atletas. Isso é uma dificuldade, além do gramado, além de todas as situações que acontecem numa copinha com 128 equipes, diferente do formato de 94. E sim, você tinha a primeira fase, depois um quadrangular, tinha chance, depois você vinha já com mata-mata ali, e aí você pegava times expressivos e já chegava. Hoje você não estava acontecendo isso. Com relação ao Eliel, ele é uma perda sim, considerável, porque ele vinha já na sequência com a gente desde o final do Paulista, então ele já vinha se ambientando ao grupo, ele já vinha conseguindo estar no mesmo nível dos atletas. Foi uma coisa que é muito diferente, assim, o jogador que não joga, ele sente muito. Pode jogar o brasileiro, pode jogar o paulista, ou pode jogar o sub-20. O que está com ritmo de jogo, vem jogando, ele tem uma vantagem em relação a quem está entrando, jogando 15 minutos, 20, um jogo esporádico. E o Eliel foi ganhando essa conotação, vinha evoluindo no campeonato, na sequência. O profissional requisitou, realmente vamos estudar o que a gente pode fazer em relação a ele, mas para ajudar o profissional, hoje ele é toda voltada em poder ajudar o profissional. Se conseguir dar o suporte que o Daniel Paulista e a comissão técnica precisa, a gente já considera o trabalho já como bem feito. Em relação aos outros que vieram, principalmente o Matheus Souza e o Lenan, que vieram por último agora compor o grupo, eu penso nessa situação, de dar confiança para eles, de dar credibilidade para eles, ritmo de jogo, para na hora que o profissional precisar deles, eles estarem no mesmo nível dos atletas que estão jogando. Então, por isso que ajuda muito isso para os atletas e ajuda o 20 e ajuda o próprio atleta. E, consequentemente, ajuda o Guarani. Valdemir Gomes, e aí, Tigrão, a sua pergunta. Alexandre Pena, técnico do Sub-20, está na Copinha, está classificado, à sua disposição para suas perguntas. Ô Pena, um abraço para você, parabéns pela classificação. A gente sabe que é uma pauleira, as dificuldades são muito grandes, enormes.
tanto no que tange a logística, uma cidade distante, gramado ruim. Eu acho que a Taça São Paulo tinha que mudar de época, sabe? Mas tem que ser no começo da temporada, não necessariamente. Podia fazer no meio ou no fim, sei lá. Mas esse negócio de Taça São Paulo em janeiro, com 10 dilúvios por rodada, também expõe demais a integridade física dos jogadores, tanto no que tange a contusão, como até problema de descarga elétrica, né? De raio para todo lado, chuva de pedra, chuva de granizo. É um negócio muito complicado, a dificuldade que vocês passam. E para agravar tudo isso, ainda em meio a uma pandemia que vem aí agora com uma retomada perigosa, volumosíssima em termos de casos. E eu obtive uma informação hoje que eu fiquei estarrecido. Que jogador que está com ciclo vacinal de 2 doses não está testando. E aí eu vou entrar daqui a pouquinho na parte técnica contigo, mas eu queria saber primeiro se você confirma isso, que não está havendo a testagem como ocorre no profissional, especialmente para os atletas com carteirinha já com carimbo de 2 doses. Se você confirma isso, e que tipo de risco que você vê, de repente, de ter aí um surto dentro do elenco? A gente sabe que as condições de hospedagem, de acomodações, elas também são bastante limitadas e, às vezes, dependendo da sede, tem 3, 4 jogadores dormindo no mesmo quarto. Como é que você está administrando tudo isso e se isso te preocupa? Boa tarde. Concordo com as suas colocações. Com relação ao protocolo novo que foi adotado pela Federação Paulista a partir da Copinha, quem realmente tem as 2 doses, o ciclo completo, ou a dose única ou o ciclo completo, não precisa fazer o teste para todos os jogos. Mas isso não tira de você, clube, fazer um controle. Então nós trouxemos os testes de Covid para cá, o Guarani tem os testes de Covid, o atleta que apresenta algum sintoma que não seja a gripe, que tem dado muito nesse período aqui, um sintoma mais característico, a gente tem feito teste. Felizmente a gente não tem nenhum caso no grupo dos 40 que estão aqui, entre os jogadores e comissão técnica, todo mundo bem. Nós estamos um hotel acomodando só com 2 atletas por quarto, então está numa condição favorável também. Eu acho que é uma preocupação sim válida, mas eu acho que daqui para frente os protocolos vão ser adotados de formas pontuais, mediante, lógico, agora com essa nova variante, tudo, tem que pensar alguma coisa, mas está caminhando bem. A gente tem escutado um outro caso ali que acontece ali, os que estão testando, e acho que é um caminho, porque senão você se torna um campeonato inviável, mesmo Copinha, ou Sub-20, Sub-15, Sub-17, com tantos testes e gastos que você tem. Então, você manter um padrão, e aí, se fizer testes esporádicos, ou manter essa... Nós estamos com o médico aqui, presente desde a chegada da delegação. Então, o Guarani tomou todos os cuidados para minimizar o máximo possível essa questão do Covid. E você acha que, voltando à coisa dentro do campo, que essa é uma preocupação, e eu coloco, e tem muita gente com 2ª dose. Eu tenho um caso dentro da família, mais de um, infelizmente, vários. A família é muito grande, mas muito próximo, aqui dentro da minha casa, com 2 doses e com teste positivo. E aí a preocupação é que não, mas testou positivo, mas está assintomático. Ótimo, melhor assim. Mas está transmitindo, né? Então pode de uma hora para outra aí ter um problema mais sério. Mas se Deus quiser, vai correr tudo bem nesse aspecto. E eu só coloquei isso porque é uma preocupação realmente muito grande que todos nós temos. E eu acho um absurdo realizar a Copa São Paulo com um protocolo diferente do que é realizado no Campeonato Paulista. Se não tem, não os clubes, se a federação não tem como bancar as custas dela, que não realize a competição, a testagem em massa, conforme é o protocolo para os atletas profissionais. Mas passado desse capítulo, e vendo a Taça São Paulo até agora, eu sei que você viu o seu grupo mais de perto, mas vocês estão dentro do negócio, vocês... Claro que ficam vendo o jogo na medida do possível o tempo todo, para ir avaliando os resultados. E fazendo o comparativo com aquilo que a sua equipe já apresentou, com aquilo que você já viu de algumas equipes que estão indo muito bem, como o Flamengo, o Vasco, o próprio Corinthians, o Palmeiras com um menino aí,
surgindo de 15 anos, que tem tudo para ser um novo fenômeno aí no futebol brasileiro, né? O Hendrick, fazendo gol de tudo quanto é jeito, 15 anos jogando no meio de cara de 20, jogando no meio de cavalão, ele está atropelando os caras e fazendo só golaço. Então, vendo a média do campeonato, o que você projeta de forma realista para o Guarani daqui para frente, nessa competição que a partir agora do encerramento da fase, passa a ter 64 equipes, e aí vai caindo metade a cada mata-mata. Até onde você acha que o Guarani chega, Pena? Então, seria ótimo a gente conseguir chegar até a final. O nosso pensamento aqui é ir rodada a rodada. Então, a próxima etapa aqui é conseguir chegar entre os 32. E aí, na sequência 16, eu considero nosso time muito bom, um time muito técnico, um time que joga bola, pegando os times, você comentou todos aí, que deixa a gente jogar, que faça uma postura de jogo aberta, que se exponha também, vão ser duelos interessantíssimos, com vários gols, e vai classificar o melhor. Hoje a gente tem um cenário pela frente, assim, Votuporanguense. Passando o Votuporanguense, a gente pega o vencedor do confronto do Vila contra o Bahia, que são adversários que a gente já enfrentou o Vila, a gente já viu o jogo do Bahia. Após isso, a gente pega o vencedor do grupo, da fase lá do grupo 5 ao grupo 8, que é Linense, Sport, Atlético Mineiro e Mirassol. Então, dentre esse cenário, nós já chegamos entre os 16. E aí vai afunilar, e aí tem que ver cada adversário. A ideia nossa é um time competitivo, é um time que sabe jogar, é um time que tem um balanço defensivo, se precisar também colocar mais para segurar também dá para poder fazer. Então eu estou confiante, eu acho que jogo a jogo ali, pegar um dia inspirado como não foi hoje, entendeu? Então eu espero que a gente errou tudo que tinha que errar na Copinha hoje, para a gente poder seguir o mais adiante possível. Valeu, Pena, um grande abraço para você, muito obrigado pela entrevista e sucesso aí na continuidade da Copinha, tá bom? Obrigado, Carlos. Agradeço o acompanhamento de vocês aí, estou à disposição sempre aqui. Muito obrigado. O Alexandre Pena falou conosco e o Júlio Nascimento vai continuar com o noticiário do Guarani, mas só para informar, o Antônio Lupe está acompanhando, a Ponte está jogando neste momento pela Copinha. Antônio Lupe, qual o resultado do momento? A Ponte vence pelo placar de 2-0 a equipe do Confiança da Paraíba, 20 minutos de jogo. A Ponte abriu o placar com Eliel e o segundo gol foi marcado pelo Maurício. Ponte vence 2-0. Se permanecer assim, independentemente de qualquer resultado, no jogo mais tarde, às 8 da noite, a Ponte estará classificada, é isso? Confere, exatamente. Com saldo bom, mais de 2 gols, já fez 2. A Ponte, então, praticamente aí com esse resultado classificada para a próxima fase. Júlio Nascimento, agora falando do time profissional. Diz aí, Júlio. Muito bem, Batistão. Até pegando o gancho aí sobre testes de Covid, o Guarani vai passar aí por um cronograma também para realizar exames, né? Até porque o elenco está vacinado, mas vale lembrar que estar vacinado não nos isenta de pegar Covid, né? Diminui o risco de morte muito, mas não nos isenta disso. Então, o Guarani, mesmo com jogadores vacinados, vai passar por uma bateria de exames nesse sentido, nos próximos dias até o dia 27, que é a estreia contra o São Paulo. E claro que o torcedor está na expectativa de chegada de outros atletas. Falei na última semana sobre Iago da Silva, Lucas Venuto, e desde sexta-feira a negociação pelo Giovanni Augusto vem aumentando e vem se aproximando. E eu perguntei para o Daniel Paulista sobre o Giovanni Augusto. É uma das pautas da entrevista que o Daniel Paulista nos concedeu hoje pela manhã, no início da tarde, na tela da Band, né, nos Donos da Bola. Nós conversamos com o Daniel Paulista na sexta-feira aqui na Rádio Bandeirantes, mas tanta coisa aconteceu no final de semana, ele teve a oportunidade de nos atender novamente hoje na hora do almoço, e nós falamos sobre outros temas com o técnico do Guarani. A gente vem observando, não só na Copa Paulista, mas também dentro do próprio Campeonato Paulista, que se encerrou também na temporada passada, a evolução desses garotos e possivelmente alguns deles figurarão dentro do elenco profissional para ganhar mais maturidade, para ter esse desenvolvimento, para se no futuro vierem a ter uma oportunidade, estarem
estarem preparados e nos ajudar dentro de campo, e também é um costume do Guarani esse trabalho de revelação de atletas. O torcedor bugrino está na grande expectativa de, nos próximos dias, a diretoria oficializar a contratação do Giovani Augusto. Queria saber se você acompanhou do Giovani, né? Ele está há 2 anos no futebol mexicano, Daniel, e nesse tipo de situação, como é que vocês fazem para ter informações dos jogadores, se de repente esse seria um nome para substituir o Regis nessa temporada? Olha, é difícil falar porque o jogador ainda não foi contratado, né? Um jogador que está nos nossos planos. A gente buscou informações, é um atleta que tem no seu currículo, pela qualidade que tem, passado em grandes equipes. Nesse último ano especificamente, essa passagem pelo futebol mexicano, não foi um jogador que atuou com tanta regularidade, mas é um atleta ainda com uma idade boa, um atleta com potencial muito grande, se vier a chegar, bastante motivado para nos ajudar, e se isso vier a se concretizar, acho que o Guarani ganha em qualidade num setor que hoje está carente dentro do nosso elenco. O Thales foi embora, mas você está recebendo aí um zagueiro canhoto, o Derlan. Já está treinando, veio lá da Chapecoense, um jogador muito técnico, né? Pergunto a você, é natural a entrada do Derlan como titular, fazendo você aí uma zaga de um destro e um canhoto, e com isso praticamente mantendo o padrão de qualidade que você tinha na zaga que disputou a Série B, Daniel? Eu acho que o principal objetivo nosso nessa montagem desse elenco, né, e isso foi deixado bem claro para a diretoria do clube, foi tentar trazer jogadores com características diferentes para o mesmo setor, né? Nós perdemos o Carlão, perdemos o Thales, jogadores que foram importantes aí na trajetória da competição, mas conseguimos repor com atletas experientes, outros mais jovens, o Derlan, como você disse, canhoto, o Hernando e o João Vitor destros, mas com uma característica diferente, somados à permanência do Ronaldo Alves. Acho que nós estamos bem servidos na posição, e com relação à titularidade é muito no início, né? Iniciamos hoje pela manhã o início da semana, e vamos trabalhar primeiro na observação desses atletas para ver qual vai ser a melhor formação para a gente estar iniciando a temporada. Torcedor pode começar a esfregar as mãos e imaginar Ronaldo Alves e Derlan, ou é cedo ainda, Daniel? Não, é cedo, eu acho que está muito no início, nós não fizemos ainda nenhum trabalho específico de montagem de equipe ainda. A tendência é que durante essa semana a gente já comece a fazer um esboço, né, de uma preparação já visando a estreia, mas por enquanto ainda não temos ainda uma formação que a gente pensa ser a ideal, até porque a gente tem que ver no campo como esses atletas vão estar se comportando. Daniel, nós percebemos, né, durante toda a temporada 2021, que você manteve sempre o mesmo esquema, claro que com variações dentro do jogo. Eu inclusive elogiava muito isso, que eu acho que você precisa ter alternativas de jogo, né? Agora eu queria saber de você o seguinte, com essa remontagem do elenco, o esquema, a plataforma, o Daniel pretende usar a mesma em cima das contratações e se adequando, ou você tem alguma coisa na cabeça diferente daquilo que foi em 2021? Bom, isso vai depender muito de como dentro do campo esses atletas novos vão estar chegando, né, no rendimento deles, em cima dessas características. Eu acho que a gente tem montado um elenco com características mais diferentes do que o que a gente tinha no ano passado, jogadores de jogo diferentes e que executam a mesma função. Então nós vamos estar trabalhando essas variações de esquema tático, principalmente durante essa e a próxima semana, que é onde a gente vai ter um tempo maior para que esses testes eles possam estar ocorrendo, e a gente, como você disse, a gente não fique engessado dentro das partidas em um único determinado esquema, até porque a gente tem que encontrar essas variações, porque as dificuldades elas vão existir, e diante dessas dificuldades a gente tem que ter essa movimentação diferente para tentar atingir o rendimento satisfatório em busca das vitórias. Júlio Nascimento. Queria saber do Daniel sobre como está a situação do Bidu, né? Como está o clima, se você conseguiu ter tempo para conversar com ele desde sexta-feira, quando ele se representou, Daniel. Não, o clima está normal, entendeu? O atleta se apresentou com atraso, isso todo mundo sabe, mas já se apresentou, vem desenvolvendo seu trabalho aqui dentro, da mesma forma, foi recebido muito bem por todos, e estamos aí
tocando o trabalho normalmente. Qualquer coisa diferente disso é tratado pelo representante do atleta e principalmente pela nossa direção. Daniel, você perdeu 2 jogadores extremamente importantes, eu diria até o terceiro do meio para frente, porque a situação do Andrigo é muito difícil de ser revertida, para que ele continue em virtude, claro, do Guarani estar aí competindo com uma proposta internacional da Coreia do Sul. Então, Andrigo, Regis e o Bruno Sávio, né? Regis e o Bruno Sávio, responsáveis aí pela maioria dos gols, somando o que os dois fizeram, dos gols do Guarani, os 2 artilheiros máximos da equipe. Saindo esses 3 jogadores, e você está recebendo também jogadores de boa qualidade, você acredita que taticamente, você, com as reposições que você está recebendo e ainda vai receber, que a fisionomia tática do time será mantida ou você terá que rever essa plataforma em função de características individuais do atual elenco em comparação com o elenco que você tinha até o final da Série B, Daniel? Então, vamos aguardar como vai ser o rendimento dos treinamentos e também nas primeiras partidas, porque como você disse, nós temos uma plataforma de jogo, mas essa plataforma ela vai ter as modificações naturais pela característica dos atletas que estão entrando, né? Nós temos muitas mudanças com relação, vamos pegar um comparativo da equipe base, que foi a do Campeonato Brasileiro de 2021, para uma possível equipe agora em 2022, então nós estamos falando em quase que metade de trocas, né? De muitas trocas dentro dessa equipe, quase que metade desses jogadores acabaram saindo. Então, assim, são muitas trocas, jogadores que estão chegando novos, com uma característica diferente. Vamos ver como eles vão se adaptar a esse modelo de jogo. Agora, se porventura o rendimento não estiver satisfatório, nós temos que encontrar uma solução para atingir um rendimento satisfatório em busca das vitórias. Ô Daniel, para finalizar, o Guarani estreia no Campeonato Paulista dia 27, jogo contra o São Paulo, tem um tempo ainda de treinamento, o time ainda está em formação, mas qual é a sua projeção, numa nota aí de 0 a 10, com quanto o Guarani vai entrar no campeonato? Olha, o Guarani está num processo ainda de montagem, né? Um processo de construção, né? Jogadores que estão chegando, jogadores que ainda vão iniciar os treinamentos, né? Infelizmente também a gente está com essa situação, não só no Guarani, mas no país, dessa influência aí que está impactando e também impacta, né, acima dos nossos atletas. Nós tivemos que alguns atletas não puderam fazer as atividades durante a semana em virtude dessa situação, e isso é prejuízo que a gente tem, porque a gente perde dias de preparação e o quanto antes a gente tiver todos os atletas à disposição, claro que a gente vai estar sempre trabalhando para melhorar a nossa equipe a cada dia. Infelizmente esse tempo ele vai ser encurtado, mas a gente está com uma perspectiva muito positiva que esse Campeonato Paulista a equipe consiga fazer boas apresentações, atingir seus objetivos. A diretoria tem feito muito esforço para que a gente tenha o mais rápido possível todos os atletas à disposição, e nós estamos trabalhando muito aqui com os atletas que a gente já tem em mãos para dar início a esse grande Campeonato Paulista, que vai ser muito difícil, haja vista que nos 4 primeiros jogos, 3 equipes da Série A nós já teremos pela frente, então a dificuldade vai ser muito grande. Perfeito, Batista. O Daniel Paulista elogiou muito, né? O Giovanni Augusto disse que se chegar vai agregar qualidade em um setor carente. O Guarani tem uma negociação bem adiantada com o Giovanni, estava no Mazatlán do México nos últimos 2 anos e agora pode voltar ao Brasil para vestir a camisa do Guarani. O Guarani ainda vai buscar outro meia, que inclusive tinha grande chance de ser o Matheus Oliveira. Publiquei ontem, domingo, no portal Carlos Batista. O Matheus Oliveira é agenciado pelo mesmo empresário do Giovanni Augusto. Mas é a reação da torcida do Guarani, principalmente ressuscitando vídeos de provocações do período que o Matheus Oliveira estava na Ponte Preta, isso meio que gerou um certo incômodo, né? E a situação segue indefinida. Acho que as chances hoje do Matheus Oliveira voltar ao brinco são reduzidas, mas o Giovanni deve mesmo ser reforço do Guarani. A expectativa é que ele chegasse hoje, mas por enquanto nenhum anúncio oficial. Mas deu para perceber no discurso, né, Batistão, do Daniel Paulista, até um certo otimismo quanto à chegada desse jogador. Ele acho até que foi, assim, traído pelo subconsciente, né? Ele confirmou a negociação, aí depois ele percebeu que estava confirmando, ele falou, se chegar, quer dizer, ele já tinha dito que o atleta
de alguma forma já acertou com o Guarani, só está faltando aí o anúncio oficial para que o Giovanni Augusto possa ser efetivamente anunciado aí, né, como jogador do Guarani. Mas vamos analisar então o Tigrão falando aí da entrevista. O que você achou da entrevista do Daniel Paulista e também a chegada do Giovanni Augusto? O que você acha desse jogador? Bom, Batista, quanto à entrevista, né? A gente inclusive participou dela hoje na tela da Band. E dissemos isso já. Ela foi predominantemente protocolar, porque ele ainda não tem o elenco, né? Tá chegando gente. O Guarani tá tentando segurar aí um ou outro. Agora surge mais forte do que nunca essa possibilidade aí de que ele não vai poder contar com o Bidu, que é sintomático, né? Pediram o Eliel lá, pô, para com a taça, vem pra cá. Pô, para um bom entendedor, meia palavra basta, ou um pingo é letra, né? Aí o Andrigo, praticamente um pé e 3/4 do outro fora, mas ainda não oficial. Aí o Regis que já foi. E aí o Giovanni Augusto, você me pergunta, eu acho bom jogador. Eu acho que para um padrão de Série B, eu não sei se ele encaixa tão bem e faz, por exemplo, um campeonato análogo ou similar àquele que fez o Regis. Acho pouco provável. Mas é um jogador já experimentado, rodado, com passagens aí por grandes equipes, né? O Giovanni Augusto, o Atlético Mineiro, Corinthians. Teve aquela fase magnífica no Figueirense. E é um jogador já maduro, que pode, inclusive, ser o grande líder aí desse meio-campo do Guarani. Mas também não está certo ainda. Tem uma boa chance, o Júlio acabou de dizer, a aproximação está muito grande. A negociação evoluiu bem, mas não está fechada ainda. A gente sabe que existem outros pretendentes e o jogador analisa propostas. Parece que a do Guarani é a melhor. Parece, eu não tenho certeza disso. Que o Guarani está na frente, mas ainda não está fechado. Então a entrevista dele foi na linha daquilo que é possível responder. Protocolo. Apostar muito, vai conseguir manter o esquema? Não sei, é cedo ainda. Onde é que o Guarani chega? E a zaga? Você vai fazer com um destro e um canhoto, porque você tinha o Carlão canhoto, e agora chega o Derlan, né? Você tem 3 destros, um que continuou e 2 que foram contratados. E aí, podemos apostar? Não, é cedo ainda, vou ter que observar, ver o desempenho dos jogadores. Não, mas o Ronaldo Alves terminou muito bem o campeonato. E ele é destro. Se você tem ele destro, que é um dos titulares, provavelmente, e dos outros 3, um é canhoto, por dedução lógica, até porque o cara não é só porque é canhoto, mas é bom zagueiro, tem boa saída de bola. O Derlan, que veio lá da Chapecoense. Você acha que podemos imaginar essa zaga, Ronaldo Alves na direita e o Derlan na esquerda? É cedo ainda, precisa observar o treinamento. Então ele pisou em ovos. Foi extremamente delicado, equilibrado, muito educado nas respostas, muito atencioso, mas ele não foi muito fundo. E por que ele não foi muito fundo? Porque por enquanto ele só tem o tabuleiro, ainda faltam as pedras. O tabuleiro ele já tem. Ele tem a rainha, mas não tem o rei. Ele tem o cavalo, mas não tem a égua. Você entendeu ou não? Complicado o negócio. Não tem o castelo, mas está faltando a torre. Então, ele deu uma entrevista, na medida do possível, padrão Daniel Paulista. Muito clara, objetiva, mas desta feita sem responder com a mesma profundidade que nós gostaríamos que ele tivesse respondido, como respondeu em outras oportunidades, porque realmente está muito incipiente ainda. O elenco do Guarani está longe de já estar fechado, e ele também começou agora a observar aquilo que sobrou, que não é pouco, juntando, fazendo aí a fusão com as novas peças que estão chegando, e algumas ainda nem chegaram. Então, dentro de um padrão do que foi possível responder, eu gostei mais uma vez da entrevista. Só mais uma vez, né, Júlio? Confirmando a questão do Bidu, ele foi punido pelo TJD de São Paulo ainda lá em maio.
aquela confusão, aquela briga, aquele entrevero que ele teve com o Rodrigo Andrade acabou rendendo 4 jogos de suspensão. Ele cumpriu um jogo, que foi no Derby 199, tem 3 para cumprir, vai cumprir na sequência do Campeonato Paulista. Então é por isso que o Eliel foi requisitado e, consequentemente, será ele o lateral esquerdo, até porque o Guarani não tem nenhum reserva para lateral esquerda, só tinha o Eliel, né? E só contribuindo aí, Júlio, você vê o tamanho do prejuízo de uma atitude impensada, né? O Campeonato Paulista, na fase classificatória, são 12 jogos. 12 e acabou a conversa. O cara já fica fora de 3. Se a minha relação interpessoal com Arquimedes e com Pitágoras não estiver errada, ele já de cara joga 25% do campeonato na lata do lixo. 1/4 da fase de classificação, o Bidu está fora, se é que ele não vai ser envolvido em alguma negociação aí. Então o prejuízo é grande, não, Júlio? Perfeito, né? Pouco a acrescentar sobre isso, vocês resumiram muito bem. Justamente esse é o fato do Eliel, um dos motivos, né, do Eliel ter voltado ao time principal e deixado a disputa da Copa São Paulo, mas é claro que o Guarani ainda pode ir no mercado atrás de um lateral. Isso pode acontecer principalmente se uma proposta for efetivada pelo Bidu. Ainda existe o interesse do Santos. O Edu Dracena estava afastado aí por uns dias, né, porque estava em quarentena, mas claro, sempre no celular, sempre ligando, sempre trocando mensagens com os empresários. Mas o Guarani não tem em mãos ainda nenhuma proposta pelo Bidu. E recentemente, o Cruzeiro, já na gestão do Ronaldo, chegou a fazer uma sondagem, não se animou muito por conta da multa. Outro time que recentemente fez aí uma consulta pelo Bidu. O jogador se reapresentou com atraso, o Daniel Paulista confirmou aí, né, que ele de fato se atrasou, não teve liberação do Guarani, foi até um ato de indisciplina, mas isso será resolvido internamente, segundo até o que disse o Guarani. O Bidu, por enquanto, está nos planos, até porque não tem nenhuma proposta oficial, mas por conta dessa suspensão naquele jogo contra a equipe do Novo Horizontino, né, o episódio protagonizado pelo Rodrigo Andrade e pelo próprio Bidu, está suspenso das rodadas inaugurais, por isso que o Eliel deve ser o titular do Guarani, ou então, né, Batistão? A ver, né? Vamos aguardar aí os primeiros treinamentos táticos, porque o Derlan, muito elogiado por Valdemir Gomes nos últimos dias, em determinado período na Chapecoense foi lateral esquerdo da Chape, né? O Derlan, inclusive, ele foi perguntado sobre isso na coletiva de apresentação e ele disse, olha, joguei por muito tempo como lateral esquerdo. Então é uma possibilidade também, né? De repente, se o Daniel Paulista quiser um jogador mais experiente, pode optar por esse improviso, isso é alguma das possibilidades para o Guarani para o jogo contra o São Paulo. Beleza, daqui a pouco tem mais do Guarani e agora quero dar uma dica para você que quer fazer um churrasco show de bola. Ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas. Filé mignon extra limpo, só R$ 114,90 o quilo. Filé de frango, R$ 19,90 o quilo. Hambúrguer de costela Angus, R$ 34,90 o quilo. Cupim, R$ 37,90 o quilo. Coração de alcatra, R$ 58,90 o quilo. Essas ofertas são válidas enquanto durarem os estoques. E a Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard, Sodexo. Anote aí o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional experiente, com larga experiência trabalhando em casa de carnes em Campinas. Anote aí o telefone, 3294 7003. E se você comparecer lá na Casa de Carnes Mites Bife e disser que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes,
Além dos preços serem os melhores, você ainda terá 10% de desconto. 3294-7003, Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. As garotas mais lindas do Brasil, brilhando na noite da televisão, dançando, rolando, descendo até o chão, as famosas bailarinas do Faustão. Oh, oh, só aqui no programa do Faustão. Oh, oh, é a festa do Faustão na sua televisão. Aqui o Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band. O ano novo no Supermercado Taquaral está com ofertas imperdíveis, especialmente preparadas para você. Cerveja Devassa 350ml, 1,99. Cerveja Smith 44 puro malte long neck 330ml, 3,99. Café São Joaquim 500 gramas, 12,99. Ofertas válidas até dia 12 de janeiro. Compre também online. Visite a loja no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandemulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Carlos Batista. São 18h35 agora. Fala, galera. Fala aí, ó. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Agora vai, hein? Fala, galera. Fala, galera. Primeira mensagem vai pro ar. Boa tarde, pessoal da Band. É Sérgio Júlio das Paineiras. Sobre a entrevista coletiva do Eberlin, 2 coisinhas para pontuar só. Primeiro, vim falar que a ponte está em situação caótica, isso aí não é novidade.
o parceiro dele que apoiou ele, que é o Tiãozinho, que apoiou a chapa dele, acho que passou tudo para ele, né? Então, ele veio falar, uma coletiva para falar que a ponte é uma situação caótica. Segundo, se o cara não tem condição financeira ou não trouxe nenhum patrocínio, cara, sai da cadeira, mano. Porque a Ponte Preta precisa ter grana, investidor, porque a situação é caótica. E tem mais uma terceira. Ele falou que a Ponte não tem credibilidade aqui. Deu um corte aí. Não deu para finalizar, né? Foi vice-paulista. Aí. Voltando mais um pouco, 2013 foi vice da Sul-Americana. E isso aí ele quer dizer que depois que ele saiu a Ponte acabou? Eu já conhecia esse Eberlin. E continuou mesmo. Ok, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, equipe. A minha netinha Maria Clara. Opa. Batista, a entrevista com o Daniel Paulista, ele não está deixando nada claro. Um faz uma pergunta, ele esquiva, parece lutador de boxe, na outra ele sai pela tangente. Precisa ser mais claro e deixar a torcida mais a par das coisas, né? O bicho tá mais liso que piramboia vaselinada, mano. Pelo amor de Deus. A torcida tem que ser mais claro com a torcida. Aqui é o Jonas Jesus, ouvinte fiel, ouvindo a Bandeirantes junto com a minha netinha Maria Clara. Abraço a todos. Maria Clara, que bonitinha. Um beijo do Titio Batista para você. Muito obrigado aí pela audiência com o seu vovô. Aê! Aê, sensacional, hein? Maria Clara. E piramboia vaselinada é algo realmente impossível de agarrar, né? Eu conheço piramboia. Aliás, eu comi piramboia. Exatamente. É um tipo de uma cobra, né? Você era casado ou solteiro quando você comeu a piramboia? Eu era menino, né? As margens do rio Tibagi. Você era solteiro. Bom, menos mal. Eu era um Você entregou garoto, um negócio no ar então aí agora, que você comeu a piramboia. Piramboia é um tipo de peixe, né? Então, a piramboia é comestível. Mas é difícil de você pegar, porque ela escorrega uma barbaridade. Se ela tiver vaselina nela, então fica pior ainda. Mas valeu, mais uma tirada aí do Jonas de Jesus. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Band. Boa noite, equipe campeã. Feliz ano novo a todos. Aqui é o Gilson Teles, Residencial Porto Seguro, Campinas. Queria ver com você e com a equipe aí, Batista, se Renato Cajá não caberia nesse time da Ponte, nesse elenco de 2022. Um abraço. O Renato Cajá, já falei aqui mais de uma vez, né? Há uma dificuldade imensa, porque é muito cobrado. Todas as vezes que o Renato Cajá vem para jogar na Ponte, ele tem que jogar igual o Messi, tem que jogar igual o Maradona, entendeu? E ele fisicamente não aguenta mais, né? Ele vem de 2 acessos, foi um jogador importantíssimo, disputou um ótimo Campeonato Paulista pela Ferroviária, mas na Ponte tem essa cobrança excessiva. E aí ele tem que jogar todas as partidas, tem que jogar os 90 minutos, aí arrebenta o jogador. Ele passa mais tempo no estaleiro, como se diz na gíria, mais tempo no departamento médico do que jogando. Antônio Lupi, chamou, falou, diz aí, Lupi. Para atualizar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, fim do primeiro tempo, a Ponte vai vencendo Confiança pelo placar de 3-1. Os gols da Ponte Preta marcados por Eliel, Maurício e Matheus Alisson. E em cobrança de pênalti, o Confiança diminuiu com Erivaldo. Ponto final no primeiro tempo, Ponte 3, Confiança 1. Bom, com esse resultado, independentemente de qualquer outro resultado, no jogo das 8 da noite, né, que são os parceiros de grupo, a Ponte estará classificada. Diz aqui o ouvinte, se concretizar o negócio do Giovanni Augusto, é o meia de articulação que venho falando há tempos. O Regis não faz essa função, uma vez que a sua característica lembra mais a do Amoroso, na plataforma de 1994.
Além de quebrar linhas de marcação, Giovani tem facilidade em bater com as duas pernas. Chega muito bem na segunda bola e ainda tem a facilidade no cabeceio. Facilitará muito as jogadas pelas pontas e principalmente no jogo do Lucão do Break, que chega forte na faixa entre a meia-lua da grande área e a linha da pequena área. Diz aqui o Gil Gotti, mora no Proença, em Campinas, e fez uma análise tática bastante aprofundada e até com muita competência da performance do Giovani Augusto numa diferença com o Regis. Gil Gotti, um abraço para você, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, pessoal da Band, boa tarde. Batista, é a nova onda? Ponte, Ituano, Inter de Limeira, Guarani, tudo contratando um jogador acima dos 30. Panela velha que faz comida boa. Tchau, obrigado. É, isso aí, né? Panela velha é que faz comida boa, já diria o Sérgio Reis. Mas essa preocupação, ela existe por causa de uma estatística. Os times, com relação à Série B, né? O Campeonato Paulista é um torneio muito curto e os times acabam apostando mais na experiência do que na juventude, porque não há tempo de recuperação. Então apostam exatamente em jogadores na faixa dos 30 ou acima de 30 anos, para não correr risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. E na Série B, a estatística é de times que subiram, tinham média de idade acima de 28 anos. Ou seja, uma mescla, mas com muitos jogadores acima dos 30 anos. Porque para ter uma média de 28, tem que ter vários jogadores acima dos 30 anos. Mais um ouvinte no ar. Eu gostaria de entender, se vocês têm a resposta. O ano passado, a Ponte Preta teve dificuldades financeiras, o Guarani pagou-se em dia. E nesse ano, nas contratações, o Guarani tem contratado de forma muito cautelosa, pensando peça por peça, e a Ponte Preta fez contratações de peso, nomes importantes em todas as áreas, trazendo Luca, meio-campista, defesa, com Dedé, enfim. Vocês sabem explicar como isso se deu, né? Da onde se dá isso? É dinheiro novo? Eu sou do tempo que é do couro que se tira a correia, né? Então, como que um clube que estava devedor, que precisaria ser mais cauteloso nessa gestão, sai o Sérgio Carnieri, que tinha dinheiro, e entra o Eberlin e modifica a situação financeira? Vocês têm essa resposta? Bom, eu não tenho conhecimento das finanças dos clubes. O que a gente fala aqui é aquilo que a gente ouve, né? Os dirigentes comentando e falando. No caso do Guarani, o Guarani tem aí nos últimos 2 anos tido uma administração financeira bastante ajustada. Teto de gastos, não fura o teto de gastos, contrata jogadores dentro daquilo que o clube tem condições de pagar. Acho até que a Ponte contratou jogadores mais caros para a temporada 2021 do que o Guarani. O time não deu liga, não funcionou, a coisa degringolou e terminou numa situação bastante ruim. A Série B escapando na penúltima rodada do rebaixamento para a Série C. O mesmo já tinha acontecido no Campeonato Paulista. A Ponte até conseguiu a classificação, porque o campeonato é meio doido, né? Ou cai, ou o time é rebaixado, ou classifica para a segunda fase. É uma loucura impressionante esse regulamento do campeonato. E na Copa do Brasil também foi muito mal. Então o time não deu liga. Contratou jogadores caros, trouxe alguns jogadores que não renderam, é verdade. O caso do Paulo Sérgio, era o 2º artilheiro do Brasil. E ficou devendo aí, né? Há uma dívida, salários atrasados. Houve uma mudança na diretoria, a nova diretoria está tomando pé da situação. E veio dar satisfação ao Marco Eberlin, através dessa entrevista coletiva, que ainda não conseguiu resolver a situação, porque a documentação atrasou, ele tomou pé da situação.
Só na quinta-feira, quando efetivamente pôde assinar como presidente, e aí ele vai buscar os empréstimos, conversou com os funcionários, pediu até sexta-feira para poder resolver o assunto. Então, são situações bastante complexas, né? Não é simplesmente assim. Sai um presidente, entrou o outro, porque existe a parte documental. Não podia até então, até a última quinta-feira, de acordo com o que colocou aqui o Eberlin, tomar qualquer iniciativa com a assinatura dele, sendo que, de fato, ele ainda não era o presidente. Então, é um período muito curto de trabalho, né, de quinta-feira para cá, podendo assinar, e aí é evidente que ele vai atrás de investidores ou então de bancos para poder fazer esse empréstimo e fazer o pagamento, mas prometeu aos funcionários resolver essa situação até na sexta-feira. Então, o Guarani não me consta que tem lá algum tipo de investidor. Os clubes têm uma receita, Campeonato Brasileiro, 8 ou 9 milhões de reais e 6 milhões e alguma coisa o Campeonato Paulista, tem também uma parte de premiação. Então, o Guarani tem uma diferença com relação à Ponte, que são os 350 mil reais mensais que são pagos pela empresa Braço Esportivo da Magno, que arrematou o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Período de 10 anos. Eu não tenho aqui a data exata quando isso começou, mas acho que já está fazendo uns 5 ou 6 anos. Então, por mais 4 anos, o Guarani terá esse dinheiro, 350. Se ele trabalha com uma folha de pagamento, por exemplo, de 700 mil, então ele já tem esses 350 da Magno e tem que correr atrás de 350. Então a situação, pelo menos a grosso modo, né, olhando assim de maneira distante, porque não tem os números na mão, não tem o conhecimento da parte financeira, a situação do Guarani, ela é um pouco mais tranquila nesse aspecto de arrecadação do que a Ponte, que tem que arrumar a receita inteira, a folha de pagamento inteira, para pagar os funcionários e também os jogadores e comissão técnica, etc. Acho que essa é a diferença, não sei se respondi corretamente aquilo que estava querendo saber o nosso ouvinte. Mais um ouvinte no ar. Eu gostaria de entender, se vocês têm a resposta. O ano passado a Ponte Preta teve dificuldades financeiras. Esse já foi, né, Alexandre? Esse aí eu acabei de responder, então esse aí já foi para o ar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o Tigrão interpretou errado o que o presidente da Ponte falou. Os 20 milhões é o que vai tocar o futebol durante todo o ano. E tem cotas de TV, tem vendas de jogadores, tem patrocínio, tem sócio-torcedor, tem várias situações. Então, ele está errado nisso que ele interpretou do presidente, falando que não tem nada. Perfeito. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Saiu, a ponte acabou. Batista. Matheus. Zezinho. Dick 6. Batista, me responde uma coisa, tem uma curiosidade que às vezes é interessante até para os outros que nos ouvem. Com relação ao Carnielli, tem uma curiosidade que paira nesse ar aí hoje. Qual é a relação hoje, Batista, do Carnielli com a Associação Atlética Ponte Preta? Tá, presidente de honra todos sabemos. Fora isso, existe algum suporte, algum apoio? O que ele significa hoje para Ponte Preta? É uma curiosidade, várias pessoas me perguntam, às vezes eu não tenho resposta para dar. Tá bom? É o Zezinho do Dick 6. Abraço para todos aí da Band. Um abraço, muito obrigado. Eu não sei, há muitos anos que não converso com o Sérgio Carnielli, não sei qual é a relação dele que ele tem com a Ponte. O que eu sei é que existe uma dívida, que isso aí inclusive está no balancete da Ponte, né? Isso aí é público, uma dívida da Ponte com o Sérgio Carnielli, que em algum momento da história, isso aí vai ter que ser pago, né? Ou vai ter que arrumar uma maneira
de resolver essa situação aí com o presidente. E, ao que me consta, ele tinha uma relação um pouco mais estreita com o Sebastião Arcanjo, o presidente anterior, que substituiu o Abdala, que foi colocado na presidência da Ponte pelo Sérgio Carnielli. Porque quem venceu as eleições foi o grupo do Sérgio Carnielli. O Vanderlei Pereira seria o presidente, mas teve problemas particulares, não pôde. No último momento, próximo do final do ano, disse que não ficaria. E aí no ano seguinte já tinha que ter um novo presidente. O Abdala assumiu, renunciou. O primeiro vice-presidente era o Hélio Cazul, que é dono de empresas, né? Ele tem empresas no ramo de automóveis, venda de carro e motos. E ele, com muitos afazeres particulares, não pôde assumir, assumiu o Tiãozinho, que era o segundo vice-presidente. E o Tiãozinho assumiu porque, se ele não assumisse, quem assumiria seria o presidente do Conselho Deliberativo, doutor Tagino, e, de acordo com o estatuto, ele teria um prazo, não me recordo o tempo aqui, acho que de 90 dias, para marcar novas eleições. A Ponte ficaria acéfala nesse período, ou seja, não teria comando. Ficaria o presidente do Conselho Deliberativo respondendo pela presidência. O Sérgio Carnielli não podia assumir, né, por questões jurídicas que foram levantadas lá atrás, quando o balancete da Ponte Preta foi assinado por um escritório de contabilidade, cujo proprietário era conselheiro da Ponte. E a Lei Pelé não permitia que isso fosse realizado. Esse foi o motivo pelo qual o presidente, o Sérgio Carnielli, ficou inelegível. Então o grupo que vinha tocando a ponte era justamente o grupo que foi colocado no poder pelo Sérgio Carnielli. Em algum momento houve uma ruptura. Não sei qual é o motivo. Primeiro lá atrás com a Abdala e depois com o Sebastião Arcanjo. Aí as eleições foram marcadas e o novo grupo aí do Eberlin foi quem venceu as eleições e, portanto, efetivamente a assumiu. Então, se o grupo que assumiu, isso é uma dedução, se o grupo que assumiu é um grupo de oposição, e se havia um estremecimento do Sérgio Carnielli com o Sebastião Arcanjo, e parece que o Sebastião Arcanjo apoiou o grupo de oposição, então, se não existia nenhum relacionamento com o Sebastião Arcanjo e assumiu o grupo de oposição, continua, então, sem nenhum relacionamento. É exatamente isso, Batista. Exatamente isso. A relação do Sérgio Carnielli hoje com a Ponte é zero. Ele é apenas o maior credor do clube. O clube tem como a maior parte da dívida aquilo que deve reconhecido em balanço para o Sérgio Carnielli, que pode ou não, dentro da lei, dentro dos trâmites legais, a qualquer momento executar ou não essa dívida. Dizem algo lançado em balanço em torno de 120 milhões de reais. Ponto. O resto não tem mais nada, absolutamente nada. O Sérgio Carnielli apoiou a outra chapa, DNA, tinha um projeto com essa chapa, e a chapa foi derrotada e eu não falei que não converso aqui mais sobre a eleição, que ela foi dia 20 de novembro, passou. Agora é olhar para frente, nada de retrovisor. Mas como o ouvinte quer saber, a relação do Sérgio Carnielli hoje é zero. Ele apenas figura como conselheiro e como o principal credor. Principal credor dessa dívida declarada em balanço pela Ponte. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet e Nuage. Trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeito Cimento Queimado. Para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. E também tem efeito mármore, para uma decoração imponente inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore.
Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para a sua casa, que você encontra na Cor Bela. Cor Bela, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final da Ponte Preta, repórter Antônio Lupi. A Ponte, que está em campo neste momento, em Franca, vai enfrentando a equipe do Confiança da Paraíba. Macaca vai vencendo pelo placar de 3-1, 4 minutos do segundo tempo. Se o placar for mantido, a Ponte Preta garante vaga na próxima fase. E aí vai ter que aguardar o jogo de fundo entre Francana e Juventude para saber se fica na primeira ou segunda colocação. Os possíveis adversários da próxima fase, Fluminense e Jacuipense. A gente traz todos os detalhes sobre os confrontos e também sobre o jogo da Macaca no portal carlosbatista.com. E agora o destaque final do Guarani, Júlio Nascimento. Que confirmou classificação para a segunda fase da Copa São Paulo e agora enfrenta a equipe do Botuforanguense, data que será confirmada pela Federação Paulista. No time principal, o Eliel foi integrado ao elenco porque o futuro de Bidu está indefinido e mesmo que ele permaneça no elenco, está suspenso para os primeiros jogos. Guarani, nos próximos dias, deve anunciar a contratação de pelo menos 3 jogadores. Lucas Venuto, ex-Santos, Iago da Silva, do Atlético Paranaense, e o meia Giovanni Augusto, que nos últimos 2 anos estava no futebol mexicano. E o seu destaque final, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, diz aí, Tigrão. Só fazendo a conta direitinho da situação da Macaca na Taça São Paulo, com 2 gols de diferença a favor, seja qual for o placar, 3-1, 4-2, 5-3, a Ponte passa independentemente daquilo que acontecer no jogo de fundo. Agora, se ela ganhar apenas por 1 gol de diferença e houver empate no jogo de fundo, a Ponte fica fora. Então não pode tomar mais nenhum gol. Ou se tomar 1, tem que fazer 1. Agora, no caso de vitória de um dos lados, ou do Juventude, ou da Francana, vitória de um dos dois no jogo de fundo, aí a Ponte, mesmo com uma vitória simples e diferença de apenas 1 gol, se classifica na segunda colocação. Essa é a matemática correta. Do jeito que está agora, aconteça o que aconteça no outro jogo, a Ponte já está na próxima fase a definir se na primeira ou na segunda colocação. Boa noite. Boa noite, aqui é o Leandro, boa tarde. O Guarani poderia contratar o Batista, já que não tem lateral, o Batista voava no torneio da Cana. É, meu caro, mas com 62 anos, aí agora ficou difícil. E aí, né, tem que admitir que a idade chega e aí não dá mais para tocar na bola. Mas eu fui o segundo melhor lateral direito reserva da história do torneio da Cana. Mas aqui algumas participações. Edinho Casagrande, boa tarde, Batista, ótima semana a todos. Por favor, quando o Matheus Souza vai jogar na Copinha? Olha, o Matheus Souza, né, fez uma publicação aí no Instagram dele, dizendo que ele ia arrebentar, ia calar a boca dos críticos, mas não tá jogando nada, hein? Não tá jogando nada. Tá realmente muito mal na Copinha. Boa noite, me chamo Rodrigo Scavassani, moro no Jardim Ouro Verde, torço para o Bugrão. Meia do Internacional Bosquilha, que você, Carlos Batista, e o Tigrão, o que você acha? Grande abraço para todos vocês aí.
Bosquilha é aquele que jogou no Guarani, né? Foi oriundo da base aí do Guarani. E está dizendo aqui mais um ouvinte participando conosco pelo WhatsApp. O Lupe poderia dar a ficha do lateral esquerdo dos juniores, o Antony. Gostaria de saber se ele começou na Ponte, sua idade e se seus direitos pertencem 100% à Ponte. Pergunta aqui o Paulo da Chácara da Barra. Olha, estou passando aqui para o Lupe, tá bom, Paulo? E aí, hoje não será possível, evidentemente, né? O programa está terminando. Mas amanhã o Lupe traz então para você a ficha técnica do Antony. Está fazendo um ótimo campeonato, né? Uma ótima copinha, está jogando muito bem o Antony. E um último aqui para participar com a gente é Batista, boa tarde. Lado bom da situação, se a Ponte não irá pegar nada, não há necessidade de vender o Ivan. Certo isso, o Ivan fica então até o final do contrato. Sobre os 20 milhões, a Receita é investir em jogadores atrativos para a torcida e patrocinadores jogar com seriedade 2 ou 3 nas primeiras rodadas da Copa do Brasil. Um abraço, Marcelo Pimentel. Valeu, Marcelo, um grande abraço para você, muito obrigado para todos que participaram. Não deu para atender todo mundo, muitas participações, mas foi legal demais ter a sua participação aqui com a gente. Na sequência vem aí o Concentração com Vinícius Bueno. Valeu, gente, tchau! Bandeirantes.